Olá, entra no ar a partir de agora mais uma edição do programa Em Pauta. Na edição do programa de hoje, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do vereador Ivan Hildebrando, que tem projetos de lei importantes. Dentre eles, o que fala a respeito do uso sustentável da água. Vereador, um abraço ao senhor, obrigado por ter vindo nos nossos estúdios. Bom, eu agradeço a oportunidade. Estaremos aí para estar falando sobre alguns trabalhos, que temos feito aqui durante a nossa gestão. Agora, vereador, a Semana Municipal da Conscientização e do Uso Sustentável da Água. O mundo hoje fala sobre isso, né, vereador? Esse é um clamor, Washington? Mundial, a gente tem feito, e eu fiz questão de apresentar este projeto por tudo que tem acontecido no nosso estado, que essa questão aí da cantareira, dessas reservas, estarem secando, e essa questão do projeto é uma conscientização, uma semana de conscientização, claro, do uso racional da água, principalmente da água potável, porque infelizmente a gente sabe que não se tem esse controle, Muitos às vezes acabam abusando por tantas e tantas campanhas aí que são apresentadas até a nível mundial, mas infelizmente alguns deixam de lado, e não sabem a importância da água e a falta que fará, porque vamos dizer assim, é um elemento sustentável na nossa vida. É o bem mais precioso, né, vereador? Sim, é o bem mais precioso, Faltou investimento por parte das autoridades e também falta conscientização, como o senhor mesmo acabou de falar. Sim, aí são fatores, de coisas, são as questões naturais, a falta de chuva, falta também de planejamento, a gente tem falado de organização, de investimentos nestas áreas, nessa questão, e a conscientização é o mínimo que nós, munícipes aí, brasileiros, temos que fazer. Economizar, começar fazendo o serviço em casa, ou seja, a lição tem que ser feita já em casa, começar a fazer essa economia, usar o mínimo, aproveitar a água da chuva, que é uma das coisas assim que a gente vê que é desperdiçada e muitas vezes é para lavagem de carro, de calçada. Se você fizer, quando chove, captar essas águas aí, deixar ela armazenada para esse tipo de uso, que é lavagem de carro, lavagem de casa, de calçadas, aí com certeza a água potável ela não faltará. Numa pesquisa recente, vereador, o Brasil está entre os países emergentes que não consegue, de maneira alguma, diminuir o índice de poluição no ar e o uso da água esbanjada demais. O que falta, vereador? É responsabilidade? O que falta para que o Brasil entre definitivamente para essa escala? Bom, primeiro é a responsabilidade de governo, A gente sabe que essa questão, eu divido a responsabilidade também, com nós, o povo brasileiro, a questão do abuso, da não preocupação enquanto se tem em excesso, a gente vai gastando, pouco estamos se preocupando, mas quando começa a faltar, aí que começa a onda do racionamento, aquela preocupação que deveria ser feita antes de acontecer a tragédia, porque infelizmente a gente diz que o brasileiro sempre coloca a tranca na porta depois que a casa é assaltada, Mas o Brasil, na minha visão, de brasileiro, eu tenho essa concepção, que falta organização, que eu digo, essa organização ela é governamental, e também a nossa parte, que a gente precisa fazer a nossa parte. Sem isso não adianta. Agora, vereador, um outro projeto de lei importante para a cidade é com relação à doação de sangue. Sim, Washington, isso também já foi outro assunto abordado, porque essa questão do sangue, da doação, a gente sabe que a doação de sangue é incentivada, é muito pedida em redes sociais, que sejam feitas essas campanhas aí. E essa ideia de fazer essa doação de sangue itinerante, ela vem de encontro, às vezes, à necessidade de muitos de não poder ir até o local, ao hospital, porque às vezes você vê lá uma doação de sangue que precisa ir na Santa Casa de Santos ou em um hospital da região, sendo que se você faz
você coleta próximo da sua casa, e isso eu especifiquei em locais de grande movimento, avenidas, feiras livres, próximos a comércios, a próprias as unidades, fazer alguma coisa nesse sentido, porque às vezes a mãe ou o pai de família, não digo mais o pai porque o pai às vezes está trabalhando, mas a mãe está tomando conta da criança, está com a criança em casa, tem o desejo de às vezes até doar o sangue, porém tem que se deslocar até outra cidade, um local mais longe, sendo que se for emplacado, é claro que eu espero que seja, né? Que aí vai depender do Poder Executivo, na verdade, criar essa situação, colocar próximo da casa. Ela pode deixar o filho ou a filha, né, o neném, sei lá, com a mãe, e ir até o local da doação itinerante, doar o sangue e salvar uma vida. De repente, numa situação dessa, até a criança pode ir junto, porque é uma coisa rápida, né, vereador? Não, sim, é uma coisa rápida, bem lembrado. Assim, às vezes a gente fala, porque, como eu te disse, tem essa questão do transporte, né, da mobilidade, sim. Mas o que eu tenho mais a preocupação é essa questão também econômica, porque às vezes a pessoa não tem, pergunta, mas vai ter alguma condução para levar, para fazer a doação, sendo que se chegar vamos dizer assim, uma itinerância nessa questão da doação, pô, vai para perto de você faz, né, atuação social, que é doar o sangue, e vai salvar uma vida com certeza. Essa foi a ideia. Além do poder econômico, vereador, tem também o trabalho do tempo, né? Quanto tempo não pode se perder dependendo do transporte coletivo? Sim, eu digo principalmente assim, o intermunicipal, né? Não, aí é que eu digo, porque essa coisa vai facilitar e muito, porque eu digo, se parar numa avenida, eu tenho ali sei lá, uma tenda, alguma coisa, né, nos padrões da saúde, e você parar, você está passando ali, e você, é claro que vai responder o questionário da doação, sobre tatuagem, sim, sobre aquelas questões, o que é o praxe, mas você pode parar e doar o sangue no momento. Então você já vai ali, você faz a sua compra e já realiza esse ato, né, de amor ao próximo, que essa é a intenção, de facilitar a doação de sangue. Mas a ideia é excelente. Agora, por falar em itinerante, o senhor tem um gabinete itinerante que toda semana funciona num determinado bairro. E o senhor, pela primeira vez, foi com um gabinete itinerante lá no Caminho 2. Como é que foi a experiência lá naquele bairro? Sim, na verdade, eu acho, assim, só fazendo uma correção, o meu primeiro gabinete itinerante eu fiz no Costa e Silva, no ano de 2013, começamos, né, o trabalho... Mas esse foi o primeiro no Caminho 2? No Caminho 2 sim, mas é porque a gente faz por bairro. Claro. Hoje, na data dessa entrevista, eu estarei na Vila Nova, né? Eu estarei na Vila Nova com esse gabinete. Então, eu já fui para Costa e Silva, vários bairros da cidade. Então a gente tem uma escala, né, tem um cronograma aí, e a ideia do gabinete itinerante é justamente isso, é interagir próximo da população. Primeiro, porque isso foi uma das, como é que eu posso dizer, dos meus compromissos de campanha, de estar junto ao povo, porque o político, infelizmente, aliás, a classe política toda já está mal vista, a política está desgastada, e isso era um compromisso meu, de sendo eleito, eu estar próximo ao povo, não esperar ir apenas ao povo quando chegar no período eleitoral, porque isso eu acho errado, né? E é uma prática muito ruim. Então, essa ideia é justamente nesse sentido, de eu estar antes de qualquer coisa, como eu disse, fui eleito em 2012, assumi em 2013, e já implantei o gabinete itinerante. Fiz Costa e Silva, fiz Ilha Caraguatá, Conjunto Rubens Lara e assim sucessivamente. O senhor recebe todo tipo de reclamação no gabinete itinerante? Sim, todos os tipos de reclamação que você possa imaginar. Eu acho, todo pedido de ajuda, em relação à cidade, o momento que a gente está vivendo, um momento complexo, mas a gente tem feito, apresentado os requerimentos dessas demandas que a gente pega no gabinete itinerante. Às vezes são as reclamações, então a gente faz o quê? Quando eu estou no meu momento de fala na Câmara, tem-se a questão dos requerimentos, apresento indicações, fazendo ofício diariamente, quer dizer, para desentupir o esgoto, falta merenda, então a gente está fazendo desta maneira. Estou trabalhando constantemente, só no mês, eu vou só dar um exemplo aí, de coleta depois dessas solicitações, a gente enviou para as secretarias municipais, na faixa de, eu digo, em um mês, foi 112 ofícios pedindo as devidas melhorias, né, ao qual o morador vem até o gabinete e pede para a gente. E como é que foi o gabinete, pela primeira vez,
lá no Caminho 2? Muita reclamação, muita gente? Cara, primeiro assim, foi uma coisa que o povo admirou, né? Eu recebi muito elogio em relação até à iniciativa e eu expliquei para o morador que eu já tinha isso, né, primeiro no coração e que seria emplacado no meu mandato. Então eu fiz isso, então foi assim, foi um misto de espanto, né, de alguns, de alegrias, e aí teve muita gente que veio no gabinete para desabafar dos problemas, para falar sobre essa situação também do gabinete, que era uma coisa que aqui em Cubatão era uma coisa nova, né, do político e antes do período eleitoral até o eleitor, né, ou seja, para resolver o problema em loco. Então foi isso, então o pessoal ficou muito assim feliz e eu fiquei mais feliz ainda, por quê? Porque o resultado, aquilo que eu esperava, aconteceu, que não foi aquela de que os caras falaram, pô, você vai colocar gabinete itinerante, vão começar a pedir dinheiro, vão começar a pedir cesta básica, vão começar a pedir favor, não, e muito pelo contrário, eu acho. As pessoas vêm somente para reivindicar as questões da cidade, aquilo que atrapalha a rua, problemas, né? Para participar do crescimento e da evolução da cidade. Mas esse é o interesse. É, né? O interesse, porque através disso, é claro, se for um poder, como eu tenho falado, se o prefeito que tiver em exercício, qualquer que seja o parlamentar que leve essas demandas, o prefeito ou quem esteja no poder, né, no caso hoje a prefeita, ela tem que entender o quê? Que isso é o clamor da população, não é a invenção minha, porque eu estive no bairro, a gente tira foto do local, a gente aponta os problemas, faz o ofício de maneira, como eu disse para você, de maneira respeitosa, cobrando aquilo, falando do tempo que a pessoa está em espera daquele problema. Quando se tem uma promessa do Poder Executivo, de que, já tiveram aqui 3 meses, falaram que iam fazer, a gente reitera o pedido e assim sucessivamente. Mas para mim foi um ganho muito bom, né? E eu tenho isso como assim, a menina dos meus olhos, que é o gabinete itinerante. Muito bem. Agora, vereadora, vamos falar sobre um assunto que muita gente não gosta que toque nesse assunto, né? Mas faz parte dos problemas a serem resolvidos ou não da cidade. Necrotério, vereador. Então, eu tive esses dias, fiz até uma gravação, temos assim, o necrotério aqui no hospital tem sim um problema. Isso eu fiz até uma denúncia agora, porque a sala do necrotério é próxima a uma lavanderia, próximo de um vestiário e em frente, na verdade, a uma cozinha, né, do hospital. E esse necrotério, especificamente falando do necrotério aqui do Hospital Luiz Camargo da Fonseca, ele não tem refrigeração. Naquele dia que eu fui, é porque a família vem e cobra, porque tinha um corpo, né, nesse necrotério. No momento que eu cheguei, até a hora que eu saí do local, depois que fiz a denúncia, deu 13 horas que o corpo estava naquele local. Agora você imagina isso depois eu tive relatos de pessoas que é claro que não quiseram se identificar, mas eu tive relatos que falou, vereador, aqui dia de calor intenso, quando chega pessoas com acidentes, esse tinha apenas uma perna amputada, né, e veio a óbito, mas não estava aquele tempo ruim, né, do jeito que eu estava dizendo assim, em relação ao calor. Mas os próprios funcionários falaram, que é uma luta, essa questão é o mau cheiro, que o corpo entra em decomposição, infelizmente, somos matéria e não tem como, né, não adianta dizer que não vai cheirar mal, porque vai, então o odor é natural, né, depois da pessoa que vem falecer, que falece. Agora você imagina isso durante 13, 14, 15 horas, numa sala, em cima de uma mesa, né, uma mesa de alumínio, coberto com lençol, e sem refrigeração, e sem uma gaveta, sem nada. Até triste estar falando isso, mas infelizmente acontece na nossa cidade. É um assunto desagradável, mas a população tem que ficar informada. Vereador, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Austin, eu que agradeço, um abraço a todos aí que estão na cidade. Precisar, estamos aí, é só nos procurar, tanto no gabinete ou nos gabinetes itinerantes. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Ponto final em mais uma edição do programa Em Pauta, onde hoje aqui nos nossos estúdios nós recebemos o vereador Ivan Hildebrando. A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Continue com a programação da TV Câmara de Cubatão e até o nosso próximo encontro.